começar a nossa mesa. Meu nome é Luana, eu sou aluna da Faculdade Zumbi dos Palmares, sou integrante da coordenação do GPMD, desde o meio do ano passado, mais ou menos. O GPMD é um grupo de pesquisa Direito e Marxismo e tem o objetivo de resgatar, né, e desenvolver o debate da crítica marxista ao direito dentro do ambiente acadêmico e também fora dele. A gente está desde o ano passado fazendo encontros quinzenais aos sábados aqui na PUC. O grupo é aberto, então quem não conhece, estão todos convidados a conhecer, né? Esse ano a gente vai começar a aprofundar mais os estudos no Pachucanes, nesse livro que a gente vai ver aqui hoje. Bom, eu vou então chamar para a mesa vou chamar para compor a mesa o professor Alberto Alonso Munhoz, doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito e pós-doutor em Filosofia pela USP e juiz de Direito em São Paulo. Helena Duarte Marques, graduada em Direito pela PUC e militante do MAIS, integrante da equipe de revista técnica da tradução da obra. Júlia Lenze Silva é graduada e mestre em Direito pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista Júlia de Mesquita Filho, membro do DHCT, Direitos Humanos, Centralidade do Trabalho e Marxismo, e doutoranda em Direito pela USP, integrante da equipe de revisão técnica da produção da obra. E professor Márcio Bilharinho Naves, professor livre-docente do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e autor de, entre outras, da obra Marxismo e Direito, um estudo sobre Pachucanes e a questão do direito em Marx. Bom, em nome do GPMD, eu queria agradecer a presença de todos, dizer que a gente está muito feliz de poder trazer aqui para a PUC o lançamento desse livro, que é uma obra tão seminal e tão importante dentro da crítica marxista do direito, uma obra que a gente começou a estudar no ano passado e esse ano vai aprofundar mais os estudos. Eu vou começar falando um pouquinho da biografia do Pachucanes, né? Falar um pouco da trajetória dele como militante, como intelectual. Eugênio Pachucanes, ele nasce em 23 de fevereiro de 1891 e ele nasce na cidade de Staritsa, que é uma província russa, e ele vem de uma família muito intelectualizada. O pai é médico e a sua mãe era militante do Partido Social Democrata Russo. E o tio dele, posteriormente, vai ser muito reconhecido pela sua militância bolchevique. Em 1906, a família do Pachucanes se muda para São Petersburgo, onde ele começa os estudos secundaristas dele numa escola conhecida por ser uma escola muito politizada, e justamente porque essa escola recebia os alunos que eram expulsos de outras escolas por atividades e simpatia antitsarista. Então, desde muito cedo, o Pachucanes ele entra em contato com a militância política e com as ideias revolucionárias. E aos 16 anos ele já integra o Comitê Central da Juventude Estudantil e Operária, do Partido Democrata também, do Social Democrata Russo. Aos 17 anos ele já compõe os quadros do partido e em 1909 ele entra na Faculdade de Direito de São Petersburgo. Mas ele não consegue terminar os estudos dele nessa faculdade porque ele é preso pela repressão czarista, já sendo identificado como uma das principais lideranças da juventude
do Partido Social Democrata. E em 1910 ele é exilado na Alemanha e dá continuidade aos seus estudos em Direito, e fica na Alemanha até mais ou menos 1914, onde ele retorna para a Rússia, já no contexto da Primeira Guerra Mundial. E ele já retorna com grande simpatia à facção bolchevique. E ele já escreve uma declaração onde ele caracteriza a Primeira Guerra Mundial como uma guerra imperialista, essencialmente. No contexto da Revolução Russa, já em 1917, ele já começa a atuar como juiz popular no Comitê Militar Revolucionário. Em 1918, ele entra, de fato, para o Partido Comunista. E aí começa o seu desenvolvimento realmente dentro da área jurídica, no contexto revolucionário. E integrando, inclusive, o Comissariado do Povo para Assuntos Estrangeiros, e compõe a seção de Teoria Geral do Direito e do Estado, que foi liderada pelo Stutzka na época. Essa seção ela era muito reconhecida por ser o grande berço do pensamento marxista, da crítica marxista ao direito. Em 1925, através do lançamento de várias revistas importantíssimas para o pensamento marxista, o Pachucanes ele lança em 1924 a obra da Teoria Geral do Direito e Marxismo, e ele ganha uma notoriedade enorme por conta da obra e grande prestígio dentro do partido. E por conta do prestígio decorrente da obra, em 1924 ele se torna vice-comissário de Justiça, inclusive participando das comissões que vão redigir a Constituição de 36 russa e o projeto de Código Penal também da Rússia. E aí ele começa a fazer várias conferências internacionais a convite de vários estudiosos e pensadores marxistas na Europa toda. E a influência da concepção jurídica do Pachucanes, ela dura até mais ou menos 1930, né? De 1924 a 1930, onde ele começa a fazer várias autocríticas e começa a se afastar das suas posições originais, em decorrência do processo de repressão. E aí, em 1937, ele é preso. E, enfim, essa parte da história do Pachucanes, existem várias teses, né, várias fontes. Uma diz que ele foi preso e depois condenado. A outra diz que ele foi executado e em seguida teria sido julgado dentro da sede da polícia política. E após a sua morte, a sua obra permaneceu ignorada até idos de 1960. Mas ela só foi realmente reeditada em 1980. E entre 1923 e 1925, essa é uma informação que eu achei bem interessante, que 12 outros autores publicaram obras semelhantes, tanto em teoria do direito como em teoria geral do Estado, do ponto de vista marxista. Mas a obra de Pachucanes ela foi de uma qualidade tão única, que foi a única que realmente se consagrou, tanto que quase 100 anos depois a gente está aqui falando dela. Sem mais delongas, eu queria passar a palavra para o professor Márcio. Eu queria inicialmente agradecer aos nossos companheiros do Grupo de Estudos Marxismo e Direito e cumprimentar os companheiros e companheiras de mesa e a todos vocês aqui presentes. Me coube, na divisão dos nossos trabalhos aqui, falar de um dos textos do Pachucanes, inéditos, que nós introduzimos neste volume. É o texto mais tardio dos textos recolhidos nessa obra.
É um texto escrito em 1929. Pouco depois, meses depois, Pachucani já foi obrigado a fazer a sua primeira autocrítica. Essa autocrítica ainda conservava algo das posições originárias. É nítido, quando a gente lê essa autocrítica, é nítido o esforço que ele faz para preservar o fundamental da sua concepção. Embora faça, evidentemente, concessões em vários outros aspectos da sua concepção, o núcleo forte ele conserva. É significativo nessa autocrítica, nessa primeira autocrítica, que ele cite uma obra do Marx que tinha acabado de ser descoberta, uma obra que tinha permanecido inédita e tinha sido publicada há longo tempo, né? Que é o Tratado de Economia Política do Wagner, os comentários ao Tratado de Economia Política de Wagner, na qual a gente descobre, paradoxalmente, um Marx pachucaniano, porque a posição do Marx, quando fala do direito nesse texto, é rigorosamente, letra por letra, eu diria quase, a mesma concepção que o Pachucani já havia desenvolvido há alguns anos antes. Pois bem, então, o que eu quero dizer com isso é que esse texto, chamado O Estado Soviético na Luta contra o Burocratismo, é talvez um dos últimos textos em que ele teve ainda um certo grau de liberdade para desenvolver o seu pensamento. Eu não vou esgotar completamente o texto, até para não tirar o prazer da leitura dele, da descoberta dele por vocês. Mas vou falar de alguns aspectos importantes que esse texto traz, muito importantes. O texto trata de um assunto fundamental no processo revolucionário e no processo revolucionário da Rússia. Em qualquer processo revolucionário, no processo revolucionário da Rússia, que é a questão da transformação revolucionária do aparato Estado. Essa é uma questão que Marx já tinha tratado, que Lenin havia tratado, que a tradição marxista sempre estudou e trabalhou, porque é uma questão decisiva, né? Quando há uma revolução, o aparelho de Estado que é dado pelos revolucionários é o aparato do Estado burguês. Portanto, é necessário que haja uma transformação desse aparato, uma revolucionalização desse aparato, para que ele possa deixar de reproduzir as relações políticas burguesas. E o texto trata disso, né? Vou contextualizar um pouco, porque isso não aparece no texto de Pachucani, que pode ajudar a gente a compreender o significado, a importância que ele tem. Em 1929, em uma conferência do partido, né, a ala stalinista conseguiu consolidar o seu domínio, né, e logo em seguida conseguiu implementar a sua política, né, que contava com dois pontos fundamentais: a industrialização pesada, né, e acelerada, e a coletivização forçada do campo, que provocou, na verdade, uma mudança profunda na relação de classes, na relação do Estado e do partido com as massas populares, né? E levou, afinal, a meu ver, a uma catástrofe, que foi a interrupção do processo revolucionário real que ainda se dava na União Soviética, né? E, a meu ver, também a consolidação das relações capitalistas que ainda vigiam naquela sociedade. Mas isso não importa agora aqui tratar, não é disso que eu vou tratar. O texto é surpreendente por várias razões. Primeiro porque, depois de 10 anos da Revolução, 12 anos após a Revolução, quando nós lemos as descrições que o Pachucani faz de casos ocorridos em vários lugares da União Soviética, nos quais os funcionários do Estado e do partido tratavam as massas não só com profundo desprezo,
mas com profunda arrogância, mas as oprimiam, né? A gente tem a medida do quanto esse Estado não fora transformado. Como o Estado herdado da Revolução permaneceu, em grande medida, incólume, né? Não foi atingido pelo processo de transformação, né? Quando vocês lerem, vocês verão a sucessão de casos, né, que o Pachicanes relata. O texto tem, em grande parte, ele é descritivo, ele vai descrevendo situações, todas elas, nas quais a massa trabalhadora está completamente em uma posição de subalternidade em relação aos quadros do Estado e do partido. E o propósito desse texto é examinar algo que surgiu nessa conferência após a qual o stalinismo conseguiu dominar completamente a máquina do partido e do Estado. É uma campanha, talvez o último estertor, né, da luta pelo socialismo na União Soviética, uma campanha contra a burocratização do Estado, né? Contra o processo de burocratização do Estado. E o Pachicanes tem uma posição extraordinariamente rigorosa nisso, né? Ele tenta mostrar que uma luta contra o burocratismo, né, só pode ter sentido, do ponto de vista do marxismo, se ela não se limita a um processo de reeducação dos quadros, um processo um processo burocrático de combate à burocratização, de aperfeiçoamento, simplesmente, da qualidade dos funcionários, da educação dos funcionários. Ele mostra que a questão, na verdade, é outra. Se trata de possibilitar as condições para que as massas trabalhadoras ocupem esse Estado diretamente, né, e o transformem, no sentido de fazê-lo funcionar em favor das próprias massas, dos seus interesses úteis, da transformação revolucionária das relações sociais, né. Esse ponto é capital, porque, ao contrário da grande maioria dos quadros do partido e do Estado, que eram favoráveis a uma luta contra o burocratismo, dentro dos limites do burocratismo, sem que as massas participassem desse processo, Pachicanes tem a posição contrária, né? Ele mostra que é necessário, estritamente necessário, que as massas rompam dentro dessa parede, que o quebrem por dentro, né, e se apossem dele, né? É a única possibilidade de, efetivamente, o burocratismo ser combatido com consequência, do ponto de vista do marxismo e da Revolução. Portanto, eu não vou me alongar tanto, porque eu não quero contar os casos, por exemplo, eles são, por um lado, fascinantes, porque são de uma crueza extrema, e, por outro lado, chocantes, né? Como eu falei, depois de tantos anos, o Estado revolucionário, o Estado proletário, estar dominado, né, por dirigentes completamente afastados da massa trabalhadora e comprometidos com a via capitalista. Eu não quero me alongar tanto mais, então, mas eu quero, né, deixar só essa imagem, esse estímulo, né, à leitura de vocês, porque essa é a questão fundamental. É um texto fascinante, porque a gente vê que o Pachicanes, às vésperas de ser obrigado pela repressão stalinista a abandonar as posições que ele desenvolveu nos seus trabalhos anteriores, as posições mais avançadas no front jurídico, né, as posições mais em conformidade com o projeto revolucionário de transformação social, no limiar, né, dessa majoração a qual ele chegará anos depois, né, ele ainda conserva essa capacidade de sustentar uma posição rigorosamente revolucionária. E é isso que marcou, né, o seu livro principal. Por isso ainda hoje ele fascina tanto, ainda hoje ele tem essa força extraordinária, né? Ainda hoje ele é estritamente necessário, se nós quisermos, na crítica marxista, ser consequentes com o projeto anticapitalista. Obrigado.
passo a palavra, então, para a Júlia Lenzi. Boa noite a todas e a todos. É uma alegria e uma honra estar presente aqui nessa mesa. Gostaria de cumprimentar as companheiras e os companheiros dessa mesa, na pessoa do professor Márcio Naves. É um privilégio, uma alegria enorme, né, poder compor a mesa com aqueles que são nossos referenciais teóricos, né, aqueles que abrem os caminhos para que a gente consiga ler Pachucanes a partir de uma vertente latino-americana e brasileira. Então, para mim, é um momento de êxtase academicamente poder estar sentado ao lado de um dos meus mestres e dividindo a mesa com outras companheiras e companheiros tão queridos. Bom, a mim, diferentemente da leitura que o professor Márcio Naves fez de um texto ao final, já próximo de 1929, da autocrítica, o texto que me coube apresentar é de 1923, portanto, um texto bem próximo à redação da própria obra-prima do Pachucanes, né? O texto em questão é para um exame da literatura sobre a teoria geral do direito e do Estado, para quem já está com o exemplar em mão, páginas 227 e seguintes, né? E esse texto é um texto muito rico, um texto que eu particularmente gosto bastante, porque ele faz um debate frontal, bastante objetivo e certeiro com Hans Kelsen, né? Como diria meu professor de Teoria Geral do Direito, bate, né? Saúde. Então ele vai fazer um debate bem franco e, embora a Teoria Pura do Direito, a primeira edição, seja de 1932, portanto, Pachucanes não está dialogando propriamente com a Teoria Pura do Direito, os textos com os quais ele dialoga já carregam em si grande parte das premissas consolidadas do que viria a ser a Teoria Pura do Direito. Então, não há um salto teórico qualitativo desses textos para o que vem ser produzido na Teoria Pura do Direito. Então, Pachucanes já está criticando, sim, o que viria a se tornar a teoria normativista kelseniana. E, como é característico, né, da língua russa e do próprio escrito dos marxistas, o texto já abre francamente, se posicionando e já trazendo à frente qual é o objetivo e qual é o trabalho a ser feito, que é de criticar o jurista burguês. E ele começa dizendo que as construções propostas por Kelsen, elas são tão artificiais, tão paradoxais e tão sem vidas que elas dificilmente teriam aplicação, mesmo no reduzido campo da dogmática jurídica. Então, já abrimos com o pé na porta. E ele vai dizer que Kelsen, ele promove um verdadeiro, uma ruptura entre da realidade em prol da logicidade do objeto. Ele vai cavar um abismo profundo entre o ser e o dever ser e vai vedar o acesso à realidade do jurista para preservar a lógica do objeto, a lógica da sistemática jurídica. E com isso, né, de forma bastante irônica, ele acaba por comprometer o próprio projeto de cientificidade, resvalando para um idealismo. E, gente, eu odeio falar nesse trem. Acho que eu prefiro, que aí eu seguro o próximo. Obrigada. Bom, acho que está melhor. E, dando continuidade à desconstrução, ele vai dizer que a grande ironia dialética, né, que na verdade é importante dizer que essa crítica nada tem a ver com o que a gente conhece como vulgata kelseniana, que é na verdade uma crítica bastante moral ao pensamento kelseniano, sem nenhum tipo de fundamentação teórica. Não é esse tipo de crítica que o Pachucanes faz, é uma crítica metodológica e ideológica da teoria normativista kelseniana. Ele vai dizer que a grande ironia dialética está no sentido de que Kelsen se considera um continuador e um finalizador da tarefa, né, de combater o direito natural por meio do positivismo. E, inevitavelmente, diante do abismo que ele constrói entre realidade e mundo jurídico, ele descampa para esse mesmo direito natural, e Pachucanes vai dizer, já 100 vezes reduzidos a cinzas. Afinal, nas palavras do próprio Kelsen, né, no texto O Problema da Soberania e a Teoria do Direito Internacional, do ponto de vista jurídico, a escolha da premissa fundamental, a partir do qual é deduzida toda a ordem jurídica positiva, é arbitrária. Ou seja, Pachucanes chama a atenção para como que a construção da teoria científica do direito burguesa, ela parece, na dimensão da aparência, bastante engenhosa, né?
Afinal de contas, a dedução escalonada de normas a partir de uma premissa fundamental é a própria encarnação dos princípios burgueses da legalidade e da segurança jurídica. Mas basta que a gente se aprofunde um pouquinho nessas premissas para que a gente veja a indulgência com que nós tratamos essa teoria. Porque o que é a norma hipotética fundamental, se não um pressuposto teórico, um a priori tão ao gosto do idealismo kantiano? Então a gente verifica que, diante disso, todo o trabalho de depuração metodológica proposto por Kelsen revela-se em vão. E isso a partir das próprias palavras do Kelsen, sempre revisitadas por Pachucanes nesse texto. E mais que isso, Pachucanes nos alerta que por fato de que o normativismo kelseniano, levado às últimas consequências, pode sim, no plano fático, produzir descalabros. Nas palavras dele, na página 232, afinal, se para a norma jurídica só é essencial a sua ligação suprema e originária, a partir da qual é produzida, e o conteúdo em si é indiferente, então, juridicamente, o despotismo mais extremo é inquestionavelmente um regime jurídico. Pois bem, em contraponto às categorias abstratas do normativismo kelseniano, Pachucanes ressalta a base material do direito, os fatos econômicos, que são as premissas, as bases para a construção de conceitos como contrato e propriedade. E, em suma, ele vai dizer que a ideia do direito nada mais é que a expressão unilateral das trocas realizadas por sujeitos livres, iguais e proprietários. Portanto, na sua crítica metodológica à teoria normativista, Pachucanes, na contramão do que a gente vê hoje no senso comum teórico dos juristas, afirma categoricamente que Kelsen não produziu ciência. Kelsen produziu uma nova forma de idealismo jurídico que tem na norma, que centra-se na norma jurídica como absolutamente infensa aos desdobramentos do mundo capitalista. Eu também não quero me alongar, eu quero fazer essas provocações iniciais e apresentar para vocês esse, para mim, que é um dos textos mais deliciosos contidos, né, nesse livro, e espero que essas provocações incitem a leitura e o debate. É para isso que a gente se propôs a lançar esse livro, para que a gente renove, reconstrua e revisite a crítica marxista. Bom, para que a gente revisite, então, e renove a crítica marxista ao direito tão necessária, né? Que a gente mas que a gente consiga pensar em forma e não só em conteúdo. Esse é o grande desafio. Tá? Obrigada. Boa noite. Na divisão que nós fizemos aqui, apresentar o lançamento. Não houve? Tá. Para apresentarmos o livro no grupo Marxismo e Direito, grupo ao qual eu agradeço o convite em nome da equipe, e só posso dizer que as referências que nós temos desse grupo lá na São Francisco são as melhores de todas. Aliás, é surpreendente que sim. Eu só cometo gafes por onde eu ando, então eu vou começar cometendo essa. É surpreendente que haja um grupo desses numa universidade confessional como essa. Porque existe uma outra universidade confessional aqui em São Paulo e que está acabando com um grupo semelhante. Os professores marxistas estão sendo eliminados e tal. Nos tempos em que nós estamos vivendo, faz sentido. Mas não deixa de ser triste e não deixa de ser preocupante, assustador, catastrófico. Então, eu agradeço o convite em nome da Luana, que aqui está presente, e na divisão que nos coube fazer aqui do livro, de apresentar para vocês o livro, caberá a mim também apresentar um dos textos que nós selecionamos para o livro. Os textos foram selecionados pelo professor Márcio, né? Cabe lembrar que esses textos têm um ponto de chegada, um corte histórico. Esse corte histórico é o momento em que Pachucanes é obrigado, por conta do stalinismo, a começar suas autocríticas. E no momento em que ele começa suas autocríticas, naturalmente,
que ele é obrigado a transigir, 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 até o momento final em que não há mais como transigir, e, bom, transigem com ele, né? Como a Luana já disse, dão cabo da vida dele, como deram cabo da vida de inúmeros outros revolucionários da velha guarda bolchevique, num momento histórico que eu sempre gosto de frisar, um momento dos mais ricos da história do século XX, não só pelo que a Revolução fez, por uma promessa que, infelizmente, o stalinismo tolheu, mas porque foi um momento, como em outros momentos da história da humanidade, em que houve um interregno, em que se saiu de uma ditadura, ou seja, não uma ditadura, obviamente, no sentido de que eu falarei hoje, um regime autoritário, um regime de força, que era o czarismo. Se teve um momento de abertura em que muita coisa se produziu na arte, na literatura, na música, no cinema, obviamente na política, e depois isso foi novamente fechado, e aí a história nós sabemos qual foi. O resgate desse período, né, está também nesse livro que nós publicamos. Não é somente um livro fundamental de crítica do direito, a meu ver, talvez um autor que eu reputo ser o maior autor de filosofia do direito do século XX, não nego que digo isso. Agora, também um período em cuja riqueza cultural e cuja riqueza de experiências históricas foi ímpar. Como eu, então, falar desse texto, que é um texto antes do momento em que houve essa virada no pensamento paulatina, do pensamento de Pachucanes, forçado pelo stalinismo. E o texto se chama Os 10 anos de O Estado e a Revolução de Lenin. Por que os 10 anos? Porque ele é publicado em 27, e os 10 anos, portanto, marcavam um texto de 17, de um livro também igualmente fundamental da teoria política do século XX, que é O Estado e a Revolução. Lembrando para vocês que as teses de abril, também de Lenin, completaram 100 anos em abril, e constituem também um dos textos aí para a história mais importantes do que aconteceu na Revolução Soviética de 17. Precisa ser lido, um texto curto, quem se interessa pelo tema tem que ler, né? E, bom, completou 2 semanas atrás, 1 semana atrás, 100 anos, então vamos ler, né? Fora a enxurrada aí de coisas escritas a respeito dele, a favor e contra, bobajadas e tal. Então, não precisa ler, porque, né, quem quer ter uma boa formação marxista precisa ler esse texto também. Mas não é dele que vamos falar de O Estado e a Revolução, tal como ele foi resenhado nesse texto de Pachucanes, tal como Pachucanes o leu. Né? O que o Pachucanes faz nesse texto, que é um texto em que Lenin, essencialmente, tenta entender como é que se dá um mecanismo de dominação burguesa pelo Estado, o que nesse texto aí, o que ele encontra nesse texto? Quais são os aspectos, os ângulos, os pedaços do texto que ele mais ressalta? É isso que eu vou chamar a atenção aqui, na verdade, ressaltando aquilo que já é o ressalto, aquilo que já é ressaltado, né? Esse texto ele se divide em 3 partes, né? Sendo que a primeira parte é quase como uma história daquele outro texto, que é O Estado e a Revolução. Acho que antes ele vai tentar mostrar nessa primeira parte como é que o livro constitui uma polêmica, né? É um livro de polêmica, e é um livro de polêmica contra, em primeiro lugar, o social-reformismo, né? Contra as tentativas por parte do social-reformismo de tentar alterar aqueles que seriam os ensinamentos de Marx e de Engels também sobre o Estado. Não apenas. Pachucanes entende que esse livro não faz somente isso, ele também é voltado não somente contra o social-reformismo, e aqui temos um primeiro grande nome que todos conhecemos, que é Kautsky, o famoso renegado, mas também outros. E outros que estavam do lado de cá. Dentre esses que estavam do lado de cá, companheiros, havia Bukharin. Né? Bukharin que vai ter uma interpretação do Estado com a qual Lenin não vai concordar, com a qual, obviamente, também Pachucanes não vai concordar. Desde já, digo uma coisa, a posição de Lenin e a posição, obviamente, de Pachucanes a respeito de Kautsky e de Bukharin são, do ponto de vista do estilo, do ataque, diametralmente opostas.
Um é companheiro que está falando coisa que não dá para concordar. Outro é realmente um sujeito execrável, um cara oportunista que se vendeu e tudo mais. Quem conhece a história sabe o que foi, né? A gente pode imaginar 3 fases da social-democracia. Essa foi a primeira fase na qual se tentou, né, de uma maneira catastrófica, porque isso deu origem a 2 guerras, se tentou alguma espécie de compromisso dos trabalhadores com a burguesia, dos trabalhadores com o capital. As 2 próximas fases foram os 30 longos anos, que acabaram, e a última fase foi a fase do recuo social-democrata. Vamos tentar fazer alguma espécie de governo de conciliação para recuarmos, mas recuarmos devagar, não recuarmos tão rápido. É o que a gente viu. Agora estamos recuando mais rápido, eu estava recuando devagar, mas agora estamos recuando um pouco mais rápido. Portanto, esse é o livro. Bukharin, ele manteve, é bom dizer desde já, uma concepção abstrata da noção de ditadura do proletariado. Ditadura é uma expressão bastante controversa nos nossos meios, porque a gente tem uma história de ditaduras no Brasil, mas quando, obviamente, o marxismo se refere ao termo ditadura, ele está tornando o termo ditadura no contexto romano, de lá que está se retirando o conceito de ditadura e a ideia de que nós transferiremos o poder para alguém ou para uma classe, em nome da qual será feita a revolução ou um ajuste, no caso dos romanos, um ajuste político até que se consiga a paz. E a paz aí era, obviamente, entre os romanos, a paz dentro de um contexto de guerra civil. Quando Marx retoma o termo ditadura do proletariado, é nesse contexto que ele está falando. Né? Estamos falando de uma ditadura no contexto contemporâneo, não estamos falando no contexto schmittiano, que também bebe o contexto do conceito de ditadura entre os romanos. Estamos falando de outra coisa. Né? Acontece que Bukharin tem um conceito de ditadura do proletariado como uma forma de organização do poder de Estado que vai levá-lo a conceber que a diferença entre socialistas e anarquistas, mais um par de opostos, mais um par de adversários aqui. Estamos falando aqui do socialismo nós, anarquistas e sociais-democratas do lado de lá. Uma diferença na qual sua relação com o Estado se resumiria apenas aqui, os primeiros, os socialistas, quereriam organizar a produção industrial de uma maneira centralizada, enquanto, portanto, tecnicamente progressista, enquanto que os anarquistas apenas buscariam algo com uma base romantizada, descentralizada, uma base econômica romântica descentralizada e, portanto, tecnicamente atrasada. Bom, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso, e Pachucanes irá, então, citar um trecho do Estado de Revolução, no qual isso se torna claro. Lenin diz ali, então, que a diferença entre marxistas revolucionários e anarquistas não consiste apenas em que os primeiros, marxistas revolucionários, defendem a grande produção comunista centralizada, enquanto os segundos, autonomistas, etc., e tudo mais, defendem a pequena produção dispersa. Não. A diferença, precisamente na questão sobre o poder, sobre o Estado, consiste em que somos pelo uso revolucionário das formas revolucionárias de Estado na luta pelo socialismo, enquanto que os anarquistas são contra. Esse é o primeiro ponto de combate que ele traz, que ele destaca no texto de Lenin. É interessante isso. Né? Ele ainda cita um outro texto de Lenin, que não é o Estado de Revolução, são as cartas de longe, em que as principais conclusões referentes às formas de ditadura do proletariado serão extraídas. O trecho é o seguinte, e eu permito ler. Precisamos de um Estado, mas não precisamos do Estado na forma em que ele foi criado pela burguesia por toda parte. Começando pelas monarquias constitucionais e terminando com as mais democráticas repúblicas, que é um dogma entre nós. Tenho certeza que se eu disser entrar numa sala de aula de direito, bom, eu sou juiz, se eu por acaso vou entrar num elevador e disser o que eu vou dizer agora, obviamente vão chamar a polícia. Vão chamar a polícia. Se eu disser eu sou contra a democracia, vão chamar a polícia para me prender. Gozado isso, chamar a polícia para me prender. Se eu disser que eu sou contra os direitos humanos,
vão dizer, legal, você está certo, vamos juntos. Se eu falar que sou contra a democracia, me chamam de empenho. Se eu sou contra os direitos humanos num certo elevador no fórum, é capaz de haver gente no fórum, no elevador privativo, que vai me apoiar. E eu sou contra os dois, sou contra os direitos humanos, eu sou contra a democracia, porque eu sou marxista. Isso é fundamental, porque se afinal o que nós pretendemos é o uso de Estado, mas o uso de Estado, para que a revolução possa acontecer, nós temos que ser contra os dois. Não vou antecipar determinados pontos, a Helena vai desenvolver isso bastante, mas a frase de Lenin é fundamental. Começando com as monarquias constitucionais e terminando com as mais democráticas repúblicas. E precisamente nisso que reside nossa diferença em relação aos oportunistas e kautsquistas, dos velhos partidos socialistas que começam a se decompor e que deturpam ou esquecem as lições da Comuna de Paris e a análise dessas lições feitas por Marx e por Engels. Portanto, o que Pachucanes destaca? Pachucanes destaca que Lenin ele não se restringe a uma controvérsia aqui com o Haring, ele não se restringe a uma controvérsia com Bakunin, que vai aparecer em breve, ele não se restringe a uma controvérsia com Kautsky, que obviamente é talvez o principal alvo aqui. Ele se estende a todas as formas, todas as tendências oportunistas nos meios dos partidos socialistas. Ele não está atingindo alvos individualmente apenas. Ele pretende atacar justamente aquela aspiração a substituir o caminho revolucionário da luta de classes por uma forma qualquer de integração pacífica no socialismo, cujos efeitos a gente sabe quais são, pelo menos algumas vezes ao longo do século XX e do século XXI, nós já vimos como isso termina, como talvez volte a terminar mais uma vez. É interessante, continuando, que Pachucanes lembre que os primeiros 5 capítulos desse texto, desse livro, O Estado e a Revolução, sejam dedicados, portanto, a quê? A uma análise praticamente exegética de Marx e Engels, de textos de Marx e de Engels, dos fundadores, portanto, do socialismo científico, nos quais nós temos elementos para pensar o que seja o Estado. Os 5 primeiros capítulos, portanto, têm em vista isso, tentar uma espécie de generalização do pensamento marxista para uma teoria política do Estado, uma teoria do Estado. Eu não gosto da expressão teoria geral do Estado, porque isso é uma disciplina do direito, mas uma teoria da ciência política, digamos assim. Só que tem um 6º capítulo. E é um 6º capítulo bastante interessante, porque é lá onde aparece uma outra figura. Justamente no 6º e último capítulo de O Estado e a Revolução, que Pachucanes vai lembrar que Lenin caracteriza justamente esse processo de degeneração e de decadência da teoria marxista em outros adversários. E esses adversários são, então, Bakunin, Plekhanov e, novamente, Kautsky. É interessante notar o seguinte, para Pachucanes, o Lenin vai mostrar que Marx e Engels vão forjar os seus pontos de vista sobre a relação da Revolução com o Estado numa polêmica com os bakunistas e também com outras tendências anarquistas. Em contraposição aos lemas anarquistas da derrubada de qualquer autoridade estatal, eles vão basear-se na eleição, agora sim, da Comuna de Paris, de 70 e 71. Eles vão mostrar, diz Lenin, que a revolta operária foi derrotada justamente porque se utilizou muito pouco, e não muito pouco, do poder revolucionário do Estado. Ou seja, paradoxalmente, a Comuna foi derrotada, não por se usar muito de Estado, mas por recorrer pouco a métodos autoritários. E lembra que Lenin também
chama a atenção para o fato de que ambos, Marx e Engels, demonstram que a ideia anarquista da abolição do Estado é, diz ele, confusa e não revolucionária. Não revolucionária? Não revolucionária. Surpreendente. E que a prática que lhe corresponde leva à dispersão das forças do proletariado, à derrota, e o que é ainda pior, a transformação da luta proletária num apêndice dos movimentos burgueses, tal como aconteceu na experiência espanhola. Só que os anarquistas não são o único adversário. A gente sabe que em 94, Plekhanov, em seu livro O Anarquismo e o Socialismo, polemizando com os anarquistas, ele vai demonstrar a superficialidade dos pontos em que surge a questão da tática revolucionária. Justamente ao criticar as cartas a um francês sobre a crise atual, de Bakunin, Lenin mostra que Plekhanov deixa completamente de mostrar uma série de ideias dele, de Bakunin, interessantes. Interessantes. Ou seja, existe um outro lado no anarquismo que pode ser recuperado? Sim, existe. Sobre o quê? Sobre a organização a partir de baixo, coisa que o Márcio já antecipou, a partir de baixo dos institutos agrários, por exemplo, acerca da neutralização dos camponeses mais astutos e mais fortes pela força coletiva da massa dos pequenos e muito pequenos camponeses. Portanto, os anarquistas têm algo a nos dizer? Tem bastante a nos dizer. Tem mais. A respeito do papel do proletariado rural, que, diz Lenin, constitui atualmente uma massa que sofre em silêncio e que adquire, graças ao movimento revolucionário, uma força invencível. Acerca do fato de que essa organização permanecerá sempre aberta, são todas citações de Lenin, sempre aberta para a propaganda das cidades, etc. Citando ainda Pachucanes, uma citação que é bastante clara a esse respeito, essas ideias de Bakunin, a propaganda da cidade, embora imensas e confusas reflexões anarquistas referentes à destruição das instituições jurídicas oficiais, à sanção estatal, dos decretos e leis, colocam ainda, assim, por si mesmos, uma série de problemas, ao lado dos quais nenhum revolucionário proletário deve passar. No entanto, Plekhanov quase não se detém nesses problemas. Bom, um bom revolucionário, um bom bolchevique deveria ter se detido nesses problemas. A leitura, portanto, de Plekhanov é superficial, dirá Lenin, limitando-se à conclusão de que Bakunin propõe destruir o Estado ao acaso, na esperança de que a organização ideal se crie por si própria. Esse é o ponto, mas não o resto. Essa mesma superficialidade reaparece na análise da degeneração oportunista dos partidos operários em sua direção parlamentar. A história se repete, primeira vez com tragédia, segunda vez com tragédia, terceira vez com tragédia, quarta, quinta, sexta, e assim indefinidamente. Acho que nunca como farsa. Em vez de mostrar, vai dizer Pachucanes, em que deve consistir a tática parlamentar revolucionária e proletária, e em contrapor aos ataques anarquistas contra a ação parlamentar legal em geral, Plekhanov vai fazer o quê? Simplesmente ele vai negar o perigo da influência corruptora no meio parlamentar sobre os deputados operários. Bom, considerando o que aconteceu nos últimos 3 dias, as diversas notícias, eu acho que isto aqui é um teorema político facilmente demonstrado e devidamente comprovado empiricamente. Mas eu não vim aqui para polemizar. Pachucanes ele vai citar então um trecho do livro de Plekhanov, que está presente em O Estado e a Revolução, que é o seguinte, diz Lenin: basta ter a mais superficial familiaridade com a história do Partido Socialista Alemão para se convencer do quanto a vida prática destrói os nossos receios anarquistas. E ele vai lembrar que até mesmo Engels, aquele a quem se atribuiu injustamente
a pecha de ter sido primeiro reformista, injustamente, porque hoje em dia os documentos demonstram o contrário, mas isso é uma outra história. Jamais disse o que teria dito, né? Na luta de classes na França, jamais isso aqui. Os documentos mostram o contrário, mas enfim, isso é uma outra história. Lembra que Engels já advertia contra a política de legalização dos partidos operários a qualquer custo e a qualquer preço. E aí chegamos finalmente ao nosso grande adversário, Kautsky. Quanto a ele, dirá Pachucanes, Lenin vai mostrar a sua cadeia de evasivas, reticências, suas tendências de contornar a questão do Estado, que vão levá-lo à deturpação justamente do marxismo. Uma polêmica justamente com Pannekoek. Aquela polêmica com Pannekoek que sabemos conduzirá Kautsky a reconhecer que, sim, o aumento do poder do Estado, como nunca antes ocorreu na história, ocorreu agora no período imperialista. Só que, obviamente, ele se furtará a tirar aquela conclusão que é a conclusão de Marx. Saber que o proletariado deve justamente concentrar todas as suas forças em destruir e despedaçar essa máquina. Não, ao contrário. De acordo com Kautsky, mais uma citação, daí se conclui que o proletariado, ao conquistar o poder do Estado, adquire juntamente com ele a força que lhe dá a possibilidade de rapidamente empreender a mais radical reconstrução do edifício social. Pois bem, justamente na polêmica dele com Anton Pannekoek, em 12, ele chegará então à conclusão da negação direta do marxismo em pelo menos 3 teses. Com isso já vou me encaminhando para o final. Primeira tese de Kautsky. O período de transição do capitalismo para o socialismo não é o da ditadura do proletariado, de onde nós nos iniciamos, mas a coalizão do proletariado com a burguesia. A teoria do subimperialismo. Subimperialismo que, justamente, justifica a participação numa coisa chamada Liga das Nações e também, e portanto, a cumplicidade direta e sistemática dos socialistas com os governos imperialistas, que vai dar origem à legitimação do colonialismo e também, finalmente, o que nós sabemos que vai acontecer depois com os créditos de guerra. A votação dos créditos de guerra, momento em que a Segunda Internacional desaparece, vira pó, porque afinal os social-democratas acharam que era bom apoiar créditos orçamentários para que se fizesse a guerra, que foi a Primeira Guerra Mundial, que opôs, todos sabemos, as classes trabalhadoras em cada Estado nacional. Finalmente, 3, uma guerra fratricida, ou seja, trabalhadores contra trabalhadores. E a social-democracia apoiando isso. Os lemas da conquista da assim chamada democracia industrial, que se resume à cooperação das organizações profissionais sindicais com os empresários. Tudo que eu estou lendo aqui é praticamente paráfrase ipsis literis. Paráfrase ipsis literis é quase uma contradição, mas é paráfrase do texto de Pachucanes. A atualidade é impressionante. Obviamente que para um marxista temos que considerar sempre o contexto histórico. Nós não podemos transpor simplesmente a missão de ideologia, transpor um texto de sua época, sem as devidas mediações, para a nossa época. Mas, assim, quem lê um texto desses, que tem na edição que nós compusemos, né, que o professor Márcio chamou a atenção para a importância dele, fica assustado, né, com a atualidade. Então, Pachucanes dirá, bom, esses são os elementos, diz ele, isolados de uma doutrina nova, coerente a seu modo, inteiramente contra-revolucionária, cuja coração e principal sustentáculo é a luta enfurecida contra a União Soviética, contra o único estado de ditadura proletária no mundo. A última parte é o Estado e a Revolução e até é melhor, menos, mas melhor. Ali, Pachucanes
se perguntará, então, quais são os traços, na visão de Lenin, que distinguem, então, um Estado proletário, Estado comum, da mais democrática República Burguesa. No que, afinal, o que nós ganhamos com um Estado proletário se nós, trabalhadores, estivermos num Estado que seja, idealmente, o mais democrático, porém, uma República Burguesa? Bom, ainda diante da leitura de O Estado de Revolução, as consequências são essas, as teses de Pachucanes são as seguintes. Primeiro, e aí estão as diferenças, participação geral das massas na administração do Estado. Marx já antecipou esse ponto. A eletividade e a amovibilidade de todos os funcionários públicos. Se eu chegar no fórum onde eu trabalho e disser que os juízes devem ser juízes populares, amovíveis, bom, aí tem inamovibilidade, então, todos aqueles elementos típicos que a gente aprende, a gente no direito aprende, né? Sagrados, né? Inamovibilidade, a garantia do cidadão, olha só, imagina, como é que nós vamos tirar uma coisa tão sagrada como essa, porque afinal, se o juiz pode ser tirado a qualquer momento de lá, o cidadão perde as suas garantias, tudo, mas bom, não era assim que eles pensavam. Se nós pensarmos por outro ângulo, bom, a consequência será bem diferente. Todos os funcionários públicos, todos. O que significa também, como vocês devem saber, o desaparecimento do princípio da tripartição de poderes. A execução por parte deles de suas obrigações em troca de um salário médio de um operário. A substituição a gente dá risada, mas isso começou a ser implementado. É isso que é o maravilhoso e, ao mesmo tempo, o desesperador daquela experiência histórica que desapareceu alguns anos depois com o início do stalinismo, com a burocratização e tudo mais. É isso. É que é possível, mas não aconteceu. Né? É possível. É possível não porque é uma utopia, é possível porque aconteceu ali, mas não foi até as últimas consequências. Por várias razões que a gente pode conversar depois. 4. Substituição das instituições parlamentares por instituições de trabalho, ou seja, que promulguem leis e as ponham em prática. Para concluir a minha exposição, eu gostaria de lembrar, ainda dentro desse tópico, o fato de que, para Pachucanes, lembrando ainda Lenin, a compreensão das formas históricas da administração estatal soviética, naturalmente, elas vão ser pensadas e tornadas cada vez mais precisas nesse período. Por um lado, ela vai incluir um poder individual. Os sovietes indicam e os sovietes destituem. Ok, mas por outro lado, esse poder firme e implacável vai estar associado a uma ditadura dos indivíduos. Sim, uma ditadura dos indivíduos concebida para que determinados processos de trabalho, em determinados momentos de funções puramente executivas, possam acontecer. Tanto mais variadas terão de ser as formas e os métodos de controle a partir de baixo, para paralisar qualquer sombra de possibilidade de deturpação do poder soviético a partir de baixo, para arrancar repetida e infatigavelmente a erva daninha do burocratismo. Esse texto é de 27. Esse texto é depois da morte do Lenin. Esse texto, obviamente, o stalinismo já estava pegando. Ainda não são os processos de Moscou, ainda não é aquilo que virá depois. Só que isso não é tudo. Veja que não é uma forma de democracia horizontalizada apenas. Existe uma verticalidade aqui. Se todo o poder é o poder dos sovietes, obviamente, eles podem nomear e destituir a qualquer tempo, existe, por outro lado, uma verticalidade também. Uma verticalidade, porém, que exige, isso Lenin insiste, Pachucanes destaca, formação educacional e cultural das massas. Diz Pachucanes
talvez seja esse um dos inúmeros, um dos vários fatores, mas não apenas, mas também não menor, motivos da degeneração da Revolução. O fato de que, obviamente, esse controle aqui não pode ser exercido por uma série de razões históricas, enfim. Vários dos elementos da antiga ordem tiveram que ser chamados de volta para o Estado, para ele poder funcionar, enfim, tudo isso nós sabemos. Essa frase de Pachucanes com a qual eu gostaria de concluir chama a atenção. Chama a atenção porque abre perspectivas para nós pensarmos o que pode ser um Estado que seja um Estado revolucionário num período de transição. E agora que a ideologia parece que se enfraqueceu, a ideologia capitalista, novamente nós podemos começar a pensar nisso. A frase é a seguinte: eis o caminho pelo qual o Estado operário vai em direção à destruição dos privilégios e da desigualdade. Um trabalho prolongado de educação e reeducação das massas trabalhadoras e da própria vanguarda da classe operária, com a firmeza das premissas políticas, ou seja, da ditadura do proletariado, e com a consciência de que fizemos passar o socialismo para a vida diária. Eis aí o testamento que Lenin nos legou. Eu os convido à leitura desse texto e todos os demais. Eu não conheci esse texto, foi o Márcio que trouxe para nós aqui, e foi impressionante o diálogo e a atualidade desse texto. E na edição que nós preparamos, esse e os demais textos estão presentes, de uma riqueza. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Queria agradecer primeiro o convite do Grupo Direito e Marxismo aqui da PUC. Estou muito feliz de compor essa mesa. Primeiro porque hoje eu estudo na USP, mas foi aqui na PUC que não só eu me formei aqui na Faculdade de Direito, mas também foi aqui que o meu primeiro contato com o marxismo, foi aqui que eu me tornei militante e aqui que eu me tornei feminista. Então, para mim é muito bom sempre estar aqui na PUC fazendo palestras ou em atividades. E aqui posso falar também em nome meu e da Júlia. Também estamos muito felizes de estar nessa mesa, por essa mesa ser fruto de um diálogo do movimento feminista com a coordenação do grupo. Então, é uma honra imensa estar aqui. A minha tarefa hoje, na divisão que nos coube, aqui do nosso grupo, foi falar do texto da Teoria Geral do Direito. Não tenho a pretensão de falar toda a riqueza e tudo, todas as minúcias e tudo que esse texto coloca, porque acho que isso todos aqui vão descobrir, tanto em leituras individuais como coletiva, mas traçar algumas questões centrais desse texto. Espero cumprir essa tarefa. O contexto histórico da obra é a Revolução Russa, uma revolução que aconteceu, que completa esse ano 100 anos, em outubro, uma revolução socialista e proletária, que foi dirigida pelo Partido Bolchevique, que teve amplo apoio das massas. A partir da Revolução se inicia um processo de transição, transição para o socialismo, um processo que depois, como o professor Márcio e o Alberto já colocaram, se burocratiza. Eu não vou entrar nessas questões, vou falar mais sobre a obra mesmo do Pachucanes. A obra se insere nesse contexto revolucionário, em que os revolucionários se confrontam com um problema concreto, que era o problema do direito. Então, como lidar com o direito no decorrer da Revolução? Como analisar o processo revolucionário que estava acontecendo a partir do direito? A obra do Pachucanes se insere especificamente no contexto do debate jurídico soviético sobre a transição socialista. Haviam diversas teorias no período revolucionário sobre o direito. As duas centrais eram a do Stuttgart e a do Pachucanes. E aqui eu vou falar um pouco mais sobre a do Pachucanes, do nosso livro, né? O Pachucanes, ele apresenta uma teoria que ela é rigorosa do ponto de vista metodológico. Ele parte de uma pergunta que nós devemos, para compreender o direito, fazer uma pergunta, nos perguntar historicamente o que define algo como direito. E Pachucanes, ele pensa, a partir desse contexto revolucionário,
que lá eles tinham a ditadura revolucionária, aqui nós temos a ditadura revolucionária do proletariado, tinham normas, tinham coerção, tinham medidas impositivas que exerciam certa violência, e eles se perguntavam por que necessariamente isso era direito? O que faz uma certa regularização impositiva ela que seja necessariamente jurídica? E aí o Pachucanes vai trazer uma ruptura extraordinária com as teorias dogmáticas do direito, tanto com as teorias positivistas, com as teorias normativistas, mas também com as teorias marxistas do direito que tinham até aquele momento. Ele faz uma ruptura extraordinária, inclusive com os marxistas que eram seus contemporâneos e que estudavam direito. Essas teorias elas colocavam a norma como central e o direito como um sistema normativo. O Pachucanes ele vai deslocar esse centro. Ele vai olhar o direito a partir da categoria que é o sujeito de direito. Então, e ele vai, como eu disse, romper com essas teorias que colocavam a norma. E ele é coerente com o caminho que é percorrido por Marx. Então, assim como Marx, ele percebe que a mercadoria é a forma mais simples que a riqueza se expressa na sociedade capitalista, o Pachucanes vai perceber que no direito, aquela forma mais simples, mais simples que se coloca para a forma jurídica é a categoria do sujeito do direito. Então, ele não se trata de analisar o conteúdo de classe das normas, mas principalmente a forma social que assume, a forma jurídica. Então, e aí o que é esse sujeito de direito? O sujeito de direito, ele é o modo como os indivíduos se apresentam ao se colocar como portadores de mercadoria. Na sociedade capitalista, todos, independente da sua classe social, eles são vendedores e compradores de mercadoria. Nem que seja, como é o caso do proletariado, que seja a venda da sua força de trabalho. Então, o capital, para ele, como ele se estrutura, ele exige o consumo da força de trabalho na produção. E é necessário que se consuma essa força de trabalho e é necessário a disponibilidade da força de trabalho no mercado. E aí que entra o direito, que o direito é justamente necessário para fazer que essa força de trabalho esteja disponível no mercado. É o direito que exerce essa função de permitir que o homem circule como mercadoria. Nessa relação, como a Júlia já colocou, o indivíduo é abstratamente livre para participar do mercado. Ele é nivelado, então ele é necessariamente igual. Ele é proprietário abstrato de mercadoria. E o direito é a forma social que serve somente à norma capitalista. Então, isso é central, isso é a chave central da teoria geral do direito do Pachucanes, porque justamente ele coloca a relação do direito com a produção capitalista e a relação do direito com o capital. Essa teoria brilhante do Pachucanes, ela nos abre diversos caminhos, diversas contribuições teóricas e diversas conclusões que a gente pode tirar. A minha ideia não é aqui exaurir todas, mas levantar algumas. Como eu falei, acho que todo mundo aqui vai levar para casa o livro e vai conseguir ainda, talvez, achar até mais teorias do que essa que eu coloque aqui. O primeiro é que o Pachucanes ele estabelece uma teoria que tem um critério objetivo e dialético, amparado na materialidade, para a gente entender o que é o direito. E para a gente separar o direito de outros fenômenos. Separar o que é o direito do que é o Estado, separar o que é o direito do que é a moral. Isso que as outras teorias não conseguem abranger cumprir com toda essa tarefa. Além disso, ele nos apresenta uma teoria que traz um critério histórico. Isso é muito importante, porque isso é a raiz do marxismo, que é a gente entender o papel das formas sociais e como elas se distinguem em cada época histórica. Isso fica bem claro, dando um spoiler aqui, no capítulo 7 do livro, quando ele fala da questão e nos diferencia como era o castigo capitalista do que é hoje o nosso direito penal moderno. Então ele faz essa análise a partir de um critério histórico, ele consegue compreender como a forma jurídica ela é diferente antes do que se apresenta hoje.
E acho que por todo o decorrer do livro, ele faz essas comparações históricas, mas acho que nesse capítulo ela fica mais expressa, né? A outra questão importante, que essa outra conclusão, e acho importante do Pachucanes, é a gente entender o direito como uma forma própria do capitalismo. E a partir dessa a gente tira a terceira conclusão que eu queria falar, que é a impossibilidade do direito ser socialista. Isso não quer dizer, o Pachucanes ele não tá falando que a classe trabalhadora, para fazer a revolução, ela vai se servir de instrumentos de poder. Não é isso. O Pachucanes era bolchevique e ele reivindica a ditadura do proletariado. O que ele analisa é que, na transição, ainda há resquícios dessa forma jurídica, que ainda não foram superados. Isso porque tem eminências do capitalismo. E que não se rompe com o direito, porque não se rompe com a forma mercadoria. E justamente ele vai traçando essa relação do que Marx trazia também, de como a mercadoria e o direito, qual essa a relação. Então, é fundamental um caminho de superação da forma jurídica, que é esse avanço que deve ser feito na transição. E que acho que a experiência da União Soviética nos mostra como isso foi importante e como isso não se concluiu. Então, para o Pachucanes, da mesma forma que não é possível ter uma mercadoria socialista, não é possível ter um dinheiro socialista, não é possível também ter um direito socialista. Ele retoma a categoria que Lenin traz no Estado e a Revolução, que é no estado de transição, o direito é um direito burguês sem burguesia. Isso é bem importante. E eu acho que essa contribuição é muito importante, porque ela traz uma contribuição não só para a luta que a gente faz no direito, mas ele traz uma contribuição para como a gente supera essa sociedade, o que a gente faz no estado de transição. E para a luta hoje, e para a luta todas as pessoas que hoje pensam no marxismo no direito e que hoje militam ou lutam, ele também, e para a classe trabalhadora, ele traz uma contribuição importante. Porque a maior parte das nossas lutas hoje, ela é feita pelo direito. São lutas táticas, que são lutas muito importantes, mas que a gente não pode perder de vista que sem a superação do direito é impossível a libertação da classe trabalhadora. E a gente entender que essas lutas são táticas, mas que elas têm um limite. Nesse sentido, para o Pachucanes, a ditadura do proletariado, ela cumpre um papel importante de superar a forma jurídica. Que a gente tem que caminhar na transição para superar a forma jurídica, e no comunismo, sim, onde vão estar extinguidas outras formas burguesas de valor, o direito estaria extinto e assim a classe trabalhadora encontraria a sua liberdade e a gente estaria construindo realmente uma outra sociedade. Acho que eram os elementos mais gerais que eu queria trazer do texto e as conclusões, e acho que o convite é para todos lerem a obra e estamos abertos a fazer mais debates. Acho que para a gente, esse livro, para quem leu as traduções antigas e você lê esse livro, acho que a gente pensa que é um novo Pachucanes, novas questões. Acho que é sempre importante a gente ver, então, mesmo quem já leu outras teorias, acho que esse livro ele traz uma contribuição muito importante, um novo Pachucanes, e que nós convidamos todos a conhecerem. Obrigada, Helena. Obrigada a todos. Bom, então eu queria agradecer a presença de todos, tá? Novamente dizer que é uma alegria muito grande para o GPMD trazer esse evento para cá, trazer todos vocês para falar aqui para a gente. Esperamos que todos aí comprem o livro e gostem e venham conhecer o GPMD também. Obrigada.